Bem, tudo bom, gente? Boa tarde, boa noite, bom dia, a depender do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Espero que esteja todo mundo bem. É mais uma aula que a gente vai estar aqui à disposição de vocês via online para a gente poder repassar um pouquinho do conteúdo, né? E aí a gente vai dar continuidade agora à aula voltada a doenças periodontais, principalmente em relação aos seus aspectos microbiológicos, já que a gente está conversando um pouquinho na disciplina de microbiologia. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do que é a doença, do que é que consiste as etapas das doenças, como vocês já tiveram acesso ao artigo, né? Então, ele já elucidou um pouquinho a vocês, através dos mapas mentais também, acredito, que você já tenham tido acesso às fases da doença, aos tipos das doenças e em relação aos principais micro-organismos causadores dessas patologias relacionadas aos tecidos periodontais. Então, vamos lá. As doenças periodontais em si, a gente tem uma grande diversidade de entidades clínicas onde o tecido de suporte dos dentes estão sendo atacados. Doenças periodontais são aquelas em que a gente perde a situação, o fator saúde, nos elementos periodontais. Que elementos periodontais são esses, né? São diversas, né? São principalmente, desculpa, os tecidos de suporte, de proteção do dente de suporte, que é a gengiva, o ligamento periodontal, o cemento radicular e o osso alveolar de suporte. Então, todo esse conjunto ele está relacionado aos tecidos periodontais circundantes, circunjacentes ao dente, ao elemento dentário. É o que mantém o elemento dentário em boca de forma saudável. E em relação às Infelizmente, né, a gente ainda tem muita perda dentária e muita perda dentária relacionada à doença periodontal. O que é essa doença periodontal? Doença periodontal é quando não se tem saúde, e quando não se tem saúde em relação aos tecidos de proteção e de suporte, o que é que acontece? Acontece mobilidades e a perda daquele elemento, já que o ligamento periodontal, que é o ligamento responsável, que é a estrutura responsável pela união entre o cemento radicular, né, a estrutura do dente, ao osso alveolar, fazendo com que ele permaneça em boca e realize suas funções de mastigação, fonética, propagação de forças e tudo mais. Estética, né, também, que ninguém aqui quer perder um dente. Mas quando você tem doenças causadas basicamente por má higiene oral, que é isso que causa a doença periodontal, é a má higiene oral, a não remoção do fator causal, que são as bactérias, o biofilme acoplado àquela estrutura, que vai degradar esses ligamentos e essas estruturas periodontais, a ponto de você não ter mais a união entre o dente e o osso alveolar de forma satisfatória, de forma natural. E aí ele começa a ter a perda de inserção e com isso vem a mobilidade. Em graus muito avançados, gente, o dente ele vem a ser perdido por causa, devido a essa doença periodontal. Então, infelizmente, ainda é a primeira causa no mundo de perda de dentes. Uma coisa que é para ser básica, né? Porque é simplesmente higiene, é o que se pode prevenir e é como se pode tratar, é através da higiene oral, mas ainda se tem muito a trabalhar nesse sentido. Vocês vão lidar com isso em clínica. E é isso. É uma ação direta realmente dos micro-organismos que vai degradar esses tecidos periodontais e também um efeito colateral de resposta do hospedeiro. Então, vai ter toda aquela resposta inflamatória do hospedeiro que vai causar, em associação à ação dos micro-organismos, uma degradação daquelas superfícies, daquelas substâncias relacionadas ao periodonto. A gente tem inicialmente na composição do periodonto, a gente tem a gengiva, que é o que vocês mais enxergam, né, que é a parte externa, que circunda o dente. Tem a gengiva marginal inserida, tem a gengiva livre, que é essa que vocês veem, que é onde, por exemplo, quando vocês estão comendo um pedaço de pão, é onde normalmente o pedacinho desse pão ele pode ficar acoplado, grudado, incomodando a gengiva. E nessa gengiva livre, como a gente pode ver no número 1 da figura, essa gengiva livre, marginal livre, a gente tem o chamado fluido crevicular, que é onde a gente mantém um pouco de saliva sendo depositada ali naquela região para umidificar, realizar a limpeza daquela região, né? Que já vai iniciar a inserção de tecidos periodontais de sustentação a partir daí. E esse fluido crevicular, gente, ele
composto por saliva, e a saliva a gente sabe que existem os micro-organismos relacionados à própria saliva, a estrutura dentária e aos tecidos periodontais também vamos ver que existem micro-organismos. A gente vai ter muito, a gente encontra muito nesse fluido crevicular bactérias, né, do tipo gram-positiva facultativa, como os streptococcus, tá, em formato de cocos, como os streptococcus sanguíneos, que são bem visíveis, né, nas fases iniciais das doenças, justamente por estar com essa predominância nesse fluido crevicular. Então, quando a gente tem um biofilme, devido ao acúmulo da placa dental naquela superfície mais próxima à cervical do dente, e normalmente é uma região que tem maior dificuldade de limpeza, de inserção das cerdas da escova, o paciente ele tem essa dificuldade de fio dental e tudo nessa região da cervical do dente. Então, já é uma região complicada de se higienizar. E se você manter esse biofilme formado durante muito tempo, ele calcificar, tendo essa maior proteção, como a gente viu na aula de biofilme na semana passada, tendo essa maior proteção dessa estrutura e não ser removido, isso daí só vai proliferar, propagar e causar doenças maiores, como a gente vai ver, que chamam, né, de bolsa periodontal. À medida que o biofilme ele vai se inserindo para dentro do osso, para dentro da estrutura radicular entre raiz e osso através do ligamento, ele vai degradando esse ligamento, causando como se fosse um espaço entre o tecido gengival, entre o osso e o dente. E aí, o nosso instrumental, que é a sonda periodontal que vocês vão ter acesso, a gente consegue sondar, inserir essa sonda dentro da gengiva e verificar até quantos milímetros ela entra. Isso vai dizer para a gente mais ou menos qual a profundidade das possíveis bolsas existentes naquele dente, naquele elemento. Então, quando você começa a ter a degradação do ligamento periodontal, você cria um espaço. E aí, o instrumento que antes não passava por causa da presença do ligamento, epitélio juncional, tudo bem inserido a dente, agora não existe mais. Então, ele passa sem danos à superfície e sem resistência. Então, a gente consegue inserir e medir a profundidade dessas bolsas, o que vai ser critério durante o tratamento periodontal, como a gente vai ver. E aí, o fluxo do fluido gengival, ele aumenta, né, já que aumenta a quantidade de espaço livre. Então, quanto mais biofilme a gente tem, mais ligamento a gente está deteriorando, mais fluido a gente tem naquela região, mais micro-organismos a gente vai ter presença, e aí vai cada vez mais proliferando aquela doença, que às vezes é silenciosa, muitas vezes é, na verdade, silenciosa. A gente só vem a notar problemas no paciente quando ele tem recessão, quando ele está com alguma mobilidade, alguma dor associada, e assim, pela própria presença do tártaro em consultas de rotina, a gente consegue verificar através do exame do PCR, mas infelizmente não é todo paciente que tem essa condição de tratamento. Normalmente o tratamento periodontal é um tratamento longo, que você tem que insistir bastante com o paciente, porque é uma reeducação daquele indivíduo. E aí, com o aumento do fluxo do fluido crevicular, da saliva, né, na região, você vai diminuindo a quantidade de oxigênio presente, já que você vai se inserindo em tecidos mais profundos naquela região do elemento dentário. E quanto menos oxigênio, a gente vai ter uma predileção por outros tipos de micro-organismos, como vocês vão ver. Então, com o aumento do fluxo crevicular, a gente aumenta a quantidade de proteínas e glicoproteínas presentes naquele fluido. E aí vão ter bactérias que gostam daqueles elementos como matéria-prima para a sua obtenção de energia. A quebra desses elementos vão ser principalmente realizados pelas bactérias proteolíticas. Essas bactérias proteolíticas acabam se depositando naquela região e quanto mais inseridas, maior acúmulo de biofilme, maior degradação do periodonto, maior profundidade daquela região a gente vai ter, né? Degradação do ligamento periodontal. E aí a gente vai ter uma diminuição do oxigênio. Então, as bactérias que vão começar a proliferar naquela região vão ser as bactérias anaeróbias, com restrição do oxigênio, já que eles não vão ter mais
elemento para poder realizar aquele tipo de metabolismo que é a oxigenação, né? Que é através da respiração aeróbica que a gente quebra essas substâncias como a glicose, as proteínas, para a confecção de energia, de ATP, lembrando a todos. Então, o que é isso, professora? O que a senhora está falando? O que eu estou querendo repassar para vocês, gente, é uma hipótese que foi criada, né, através dessas descobertas, sobre a placa ecológica. O que é isso? À medida que uma bactéria ela vai se proliferando, ela vai criando condições para outras bactérias diferentes, específicas, começarem a se proliferar no lugar delas. Então, o biofilme formado na região cervical do dente vai começar a degradar aquela estrutura de epitélio juncional, de ligamento periodontal, vai aumentar o fluido crevicular, né, o espaço, vai ter mais proteína e glicoproteína disponíveis, o que vai ser ótimo para as bactérias proteolíticas, que vão se proliferar ainda mais, causando um aumento da degradação desses ligamentos periodontais e vai começar a aprofundar essa bolsa, essa degradação para dentro de osso. Quanto maior a profundidade, menor a quantidade de oxigênio, e aí passa a se ter a necessidade e a predileção por bactérias anaeróbias. Então, é um ajudando a formar a outra. É mais ou menos isso, tá, pessoal? E quando as bactérias proteolíticas elas estão presentes, ela causa um aumento do pH, certo? Não é como no caso da doença cárie, que a gente tem um pH ácido associado. Aqui na doença periodontal, a gente tem muitas vezes o pH alcalino, de 7,4 a 7,8. Então, vai proporcionar um efeito, né, um ambiente extremamente favorável à atividade enzimática de porfiromonas gengivales, que vocês vão ver que são bactérias que a gente apresenta somente em casos de patologias e doenças, que são muito relacionadas a essas doenças periodontais que vão agravar o curso delas. Então, raramente eles são realmente encontrados em sítios normais. Quando se começa a ter toda a proliferação do biofilme, a questão do aumento do fluxo clavicular, as bactérias proteolíticas agindo, degradando proteínas e glicoproteínas, a gente vai liberando substâncias que vão deixar o meio não mais como na doença cárie ácido, e sim básico. E esse meio básico de 7,4, 7,8 vai ser essencial para o crescimento das porfiromonas, que a gente vai ver que está muito correlacionado à doença periodontal. Então, a doença periodontal, a gente tem um cemento, certo? Que é como se fosse uma cobertura na região radicular, como se fosse o esmalte da região radicular, onde bactérias existem, né? Já se proliferam normalmente, que são as bactérias gram-positivas e os streptococcus e actinomyces, que são encontradas nessa região, são tidas como aquelas bactérias primárias de efeito positivo, sem muita carga patológica, e a gente pode ter, né, em decorrência de alguns fatores sistêmicos e tudo mais, também a presença de algumas outras, como a Prevotella, a Porphyromonas e a Fusobacterium, que elas começam a se agregar, lembrar daquele fator, né, da estruturação, da formação do biofilme. A gente tem as bactérias iniciais na película adquirida, como se o cemento fosse sua película adquirida, a gente vê essas bactérias primárias associadas a essa película, a esse cemento, e através de receptores específicos, eles começam a ter uma coagregação dessas estruturas de outros micro-organismos. E também a gente vai ter a agregação de alguns específicos, que são esses bacilos pretos pigmentados, principalmente durante a progressão da doença periodontal com a formação do cálculo. A gente vai ver que o cálculo, né, que é aquela estrutura calcificada, onde você realiza raspagem para remoção, ele pode ser supragengival, quando é acima da gengiva e visível aos olhos de vocês, né, aos olhos clínicos, e subgengival, quando eles estão abaixo da gengiva, já na região de ligamento periodontal, e já tem, né, todo o envolvimento de uma doença periodontal e não mais só de uma gengivite, como a gente vai ver. Nesse caso, esse cálculo, né, subgengival, abaixo da gengiva, ele é bem mais enegrecido, bem mais preto, pigmentado, do que o cálculo que vocês visualizam, que alguns de vocês podem até ter, né, na boca, que ele é mais amarelado, mais esbranquiçado quando é supragengival.
Então, esses bacilos estão muito correlacionados à coagregação durante a formação do biofilme nessa região radicular. E a classificação das doenças periodontais. A gente tem basicamente, gente, a gengivite, tá? Que é uma inflamação que quase todo mundo tem, 90% da população ela porta esse tipo de doença em algum momento, aí vai e vem através da higiene, certo? É uma inflamação na gengiva que é dada pelo acúmulo de placa naquela região, nada mais, nada menos. A periodontite, que já é a doença mais agressiva, onde tem a deterioração das substâncias periodontais de sustentação, como ligamento, osso alveolar, cemento, a gente tem tipos diferentes de periodontite, que basicamente a gente tem a periodontite crônica, que é uma doença cronificada ao longo de muito tempo, uma necrosante, onde a gente tem a associação de bactérias que vão necrosar, matar aqueles tecidos e não só causar infecções e inflamações, e a periodontite agressiva, que a gente vai ver que é um tipo específico, que dá muito em pacientes jovens. Aparentemente, eles não têm um fator causal, porque eles não têm placa, às vezes os dentes estão maravilhosos, aí que assusta, né? Tá tudo ok, aparentemente na boca, mas quando você vai bater uma radiografia, você tem muita perda óssea relacionada a esse tipo de periodontite. É uma periodontite bastante silenciosa, porque a gente não tem até a visualização daquele fator causal inicial, que é a falta de higiene. Então, a gengivite, ela é uma resposta inflamatória não específica, ela é reversível, como eu falei para vocês, então, a totalidade das pessoas têm ou tiveram ou vão ter e ficam nessa de, dependendo, né, da condição de higiene, você vai ou não manifestar alguma dessas patologias de gengivite. Normalmente acomete a gengiva marginal, que é essa gengiva que fica ao redor do dente, né, a gengiva de proteção, devido a uma pobre higiene oral e alguns fatores sistêmicos, como a gente vai ver, por exemplo, eu digo até meu caso pessoal, eu tive uma gengivite localizada em um elemento, que foi o 22, durante a gravidez inteira. Por mais que eu passasse fio dental, por mais que eu higienizasse, ele estava sempre muito avermelhado e muito sangrante, que é devido aos hormônios, né, ao fator imunológico associado a essa condição, como, por exemplo, a gravidez, como a gente vai ver. E as bactérias relacionadas a essa inflamação gengival seriam basicamente os streptococcus, né, da família dos streptococcus, dos actinomyces, a capnocitofaga e anaeróbios gram-positivos, gram-negativos, desculpa, obrigatórios, tá? Isso quando está se inserindo mais para a região de periodonte. Então, a gengivite, gente, ela sempre vai estar correlacionada a uma periodontite. Sempre que eu tiver uma gengivite, eu vou ter uma periodontite? Não. Nem sempre que eu tenho uma gengivite, eu vou ter uma periodontite. Se o paciente conseguir higienizar, ok, retomar a higienização, fazer uma profilaxia e tudo, essa gengivite ela é reversível. Eu consigo regredir aquele quadro de inflamação da gengiva. Agora, se o paciente ele mantém hábitos de má higienização, isso daí vai ser progressivo para uma periodontite, que vai começar a atacar os tecidos de sustentação. E aí acontece essa maravilha que a gente vê na foto. E aí, isso da gengivite sempre evoluir para uma periodontite é falso. Mas uma periodontite, ela sempre provê de uma gengivite. Então, quando eu tenho um caso desse do paciente à direita, ele iniciou-se há muitos anos atrás com uma gengivite. E não foi tratado, foi acumulando biofilme, o tártaro foi se calcificando, isso foi sendo introduzido nos tecidos periodontais de sustentação, e aí se tem esse tipo de doença. Vale, professora? A gengiva dele está inchada. Sim, a gengiva está inchada, gente. É uma das reações possíveis na infecção periodontal. A gente pode ter a degradação do ligamento, com mobilidade, recessões que causam sensibilidade por causa da exposição radicular e também a própria gengiva reacional, né, a própria reação inflamatória que tem a causa de edema. Vocês estudaram um pouquinho dos processos inflamatórios, vocês sabem que inflamações associadas a infecções podem ter, né, essa questão do edema. Então, a gengiva, no caso, quando adoecida, ela pode retrair, ou ela pode necrosar, ou ela pode inchar, hiperplasiar, como a gente vê. Isso é muito comum, por exemplo, no uso de aparelho ortodôntico.
o paciente está com o aparelho oftalmológico não higieniza direito, normalmente a gengiva ela tende a crescer, a hiperplasiar e até esconder certa parte do dente, tá bom? Então, a periodontite crônica, o próprio nome já diz, né, gente? Crônico é algo que não é de um dia para a noite, é algo que vem sendo perpetuado naquele paciente, aquela má higienização oral, aquela condição precária de saúde oral, até que se forma uma doença periodontal, né, uma periodontite. É a maior causa de perda dental em pacientes acima de 25 anos, né, que aí já tem a progressão da doença. Um terço dos adultos sofrem ou sofreram doença periodontal nos Estados Unidos, por exemplo, de acordo com o artigo. Perda da inserção entre a superfície radicular e a gengiva, que é através da degradação do ligamento periodontal, né? Isso aí na parte inicial, com aquela gengiva inserida, e a gengiva, tem a gengiva marginal e a gengiva inserida. Então, inicialmente, a periodontite é a perda da união entre essa gengiva inserida e a região radicular, mas depois ela começa a ter a degradação do próprio ligamento periodontal com, né, redução, perda do osso alveolar, que também pode ocorrer. Em regiões mais profundas, como a gente já viu nessa imagem, né, com a confecção dessas bolsas periodontais, esses espaços vazios entre o dente e o osso. No caso da periodontite, gente, infelizmente é irreversível. A gente não consegue reverter os efeitos causados por essa doença. O que a gente consegue muitas vezes é estacionar, tá? Lógico que tem pesquisas surgindo, né? Tem pesquisas, por exemplo, com célula-tronco, que a gente já está confeccionando em placas e em camundongos a questão do ligamento, estão conseguindo reproduzir, não se sabe ao certo quando se estará viável para seres humanos. A gente sabe que a gente conseguindo um tratamento de raspagem e manutenção, a gente consegue estacionar e até neoformar uma certa quantidade de osso, né? Mas o ligamento periodontal em si, ele é irreversível, a gente ainda não consegue, só através das pesquisas que ainda não estão em prática, então a gente não pode garantir nada. Então, doença periodontal é algo que a gente tem que ter a preocupação, por isso é a maior causadora de perda dentária, né, de perda do alimento. Então, como é que se caracteriza? Vocês estão vendo essa sonda, esse instrumental? Esse instrumental, gente, é chamado de sonda, né? Sonda OMS, que a gente tem esses risquinhos que vão nos dizer quantos milímetros, mais ou menos, a gente tem de profundidade das possíveis bolsas. Então, todo tratamento, todo atendimento que vocês forem fazer nos pacientes de vocês, começa com exames periodontais, que é a parte de adequação daquele paciente. O paciente para ele fazer uma restauração, o paciente para ele fazer uma endo, o paciente para fazer uma prótese, ele precisa estar com a boca totalmente higienizada, segura, saudável, para eu chegar com um elemento protético no final para reabilitar. Então, isso vem da periodontia, dessa situação básica de boca, de saúde, de tecidos periodontais, do elemento dentário e de sustentação em relação ao osso. Então, quando a gente insere essas sondas, e aí vocês vão fazer em cada exame, o PSR, que é um exame minucioso, específico para isso, de sangramento também, para saber qual é o índice de sangramento dessa região, a gente tem a inserção desse instrumental nessa gengiva livre. Em casos em que você já tem uma doença periodontal associada, a sonda, como no caso aqui à direita, ela entra, olha a diferença. Nessa imagem à esquerda, ela está entrando só o iniciozinho da sonda, tá? Vocês podem não ter visto ela toda, mas está só 1 milímetro aí, que é normalmente o tamanho, né, a profundidade da gengiva marginal. Então, eu tenho o meu ligamento periodontal bem direitinho. Nesse caso aqui, você até nota, ó, a gengiva é como se ela tivesse recuada e tudo, os dentes estão mais expostos, a gente nota maior sujeira, né, maior presença de cálculo. Só que quando você insere a sonda, gente, às vezes nem tem tanto tártaro. Você olha assim, você insere a sonda, ela foi quase completamente, ela entrou quase completamente, então ela não tem mais ligamento periodontal, daí até metade do dente. Então, isso vai ser essencial para o teu diagnóstico e teu tratamento quando em clínica. E a gente também tem aquela questão de sangramento à sondagem para saber se há presença de placa ou não naquela região que pode interferir, pode causar gengivite. Que aí a gengivite pode novamente evoluir para um periodontite, tá? A gente sempre tem que analisar esses fatores. Então é isso, tá? Ó, aqui a gente tem a sonda sendo inserida
No número 1, a gente tem uma sonda inserida numa gengiva saudável, que é só na gengiva marginal livre, que é 1 milímetro, que é só esse primeiro tracinho. Nessa imagem número 2, a gente já tem uma gengivite, né, que é a inflamação da gengiva, então a gente já entra um pouco mais, uns 2, 3 milímetros, a gengiva está demasiada. Não é que tenha rompimento do ligamento periodontal, mas a tua gengiva, que antes era de um tamanho, ela está a outro, ela está aumentada de tamanho, porque ela está inflamada, certo? E aí a 3, que é o número 3, que é a periodontite inicial, onde eu começo, ó, a ação dela entra mais na estrutura de ligamento, de raiz. Ela passa naquela junção de gengiva inserida, junção epitelial, né, que a gente tem essa estrutura, e aí ela vai se aprofundando, certo? Infelizmente. Aí, com o número 4, a gente já tem uma periodontite avançada, uma periodontite crônica. Tem tanto acúmulo de biofilme, né, de placa ao redor do dente, como na região de furca do dente, que é entre as raízes. E a sonda periodontal, gente, ela entra quase que completamente naquela região. Não tem mais ligamento periodontal unindo essa raiz mesial do molar com o osso. Eu já perdi até o osso, ele começa a ter essa reabsorção óssea também, muitas vezes. Então, vocês notem aí, entre os dentes, eu já não tenho mais estrutura de osso como eu tinha na figura do número 1 ou no número 2. No número 4, eu já tenho uma doença periodontal grave, avançada, e eu não consigo mais repor. Um dente desse, ele tá ligado pelo quê? Só pela porção apical. Lá no finzinho da raiz é onde ele ainda tem um pouquinho de osso e ligamento. Esse dente deve ter uma mobilidade associada, tem envolvimento de furca, e por mais saudável que ele pareça, até na imagem ou na boca, ele vai ser um dente que muitas vezes a gente vai ter que extrair, que vai ter que condenar. E aí, normalmente está relacionado, né, a periodontite crônica com o aumento da profundidade de sondagem e o sangramento à sondagem. Então, é uma doença que não é de um dia para outro, ela acontece com uma progressão dos fatores da gengivite, uma periodontite inicial para depois vir uma periodontite crônica com envolvimento maior nos tecidos, né, de união entre os dentes. Ela pode ser localizada entre um único elemento dentário, né, devido a uma estrutura, alguma coisa que tenha comprometido aquele periodonto daquele elemento. Por exemplo, cálculo, que pode ser, eu tenho um cálculo numa região que é muito difícil de eu higienizar, então é só aquela região que mantém aquele cálculo. E aí pode causar uma periodontite só naquela região. Ou no caso dessa imagem radiográfica que vocês veem na tela, isso daí, Ave Maria, não sei nem o que eu chamo. Mas vocês estão vendo esse material radiopaco, branco, em cima do dente? É como se fosse uma amálgama, uma resina que o profissional utilizou. E vocês conseguem enxergar que ele está em excesso? Ele está, tipo, ele está saindo para fora do dente? Ele não está nas margens do dente, com a conformação do dente. Ele está em excesso, então é uma região que dificulta bastante a higienização e aí aumenta a proliferação e o acúmulo de biofilme nessa região, de restauração incorreta, inadequada. E aí fica muito difícil do paciente higienizar e os biofilmes estão só se proliferando. E aí acaba causando uma doença periodontal em um único dente devido a uma iatrogenia do dentista, por exemplo. E dentes apinhados, que também é outro fator, né, que dificulta a higienização do paciente. Então, ela pode ser tanto localizada quanto generalizada, a periodontite. Em região da periodontite crônica, em relação aos micro-organismos que estão envolvidos, gente, a gente tem normalmente na doença esses três principais, que é a Porphyromonas gingivalis, a Treponema forsythia e a Treponema denticola. Essa em regiões de áreas mais profundas de bolsa, então naquela periodontite crônica, com o avanço da doença. Em regiões saudáveis, né, de periodonto, na saúde, a gente tem todos esses associados. Quando a gente tem doença em regiões mais profundas, já começa a degradação do periodonto, de sustentação das fibras periodontais, eu tenho a presença dessas três que não são corriqueiramente identificadas no periodonto. A doença periodontal, ela pode ser crônica, como a gente conversou, ou necrosante, como eu mostrei na figura anterior, em que há a necrose, a morte daquele tecido. É como se fosse uma ferida que necrosasse, removesse aquele epitélio, esse conjuntivo, e não pudesse mais ser retornado, né? Se só for uma cicatriz.
chamada de guna e puna, né? Hoje em dia a literatura já mudou, gente, eu não atualizei ainda essa classificação, mas depois eu fico devendo a vocês, tá? Em relação a isso, na próxima aula eu trago para vocês a nova classificação, eu deposito o artigo que tem a nova classificação das doenças periodontais necrosantes. É uma forma severa de inflamação, normalmente papila, acompanhada de sangramento gengival espontâneo. Eu tô aqui andando na rua, eu salivei mais forte, engoli mais forte, a gengiva começa a sangrar. Então, doenças sistêmicas estão correlacionadas que a gente tem uma diminuição do fator da imunidade, né, como o HIV, o portador do HIV, o estresse emocional, a presença e o uso de cigarro. Normalmente é uma pseudomembrana causada, localizada, e a gente tem um mau hálito associado a essa estrutura de guna, porque imagina, é algo que está necrosando, então está matando o tecido, eu estou formando como se fosse um material purulento em boca, em tecido bucal. Então isso daí vai causar um certo mau hálito, né? Até pela dificuldade do paciente em continuar a higienização. Nesse caso aqui, a gente nota que é bem mais uma coisa é uma gengivite, onde tem uma inflamaçãozinha avermelhada, né, em torno da gengiva. Em outro lado, a periodontite, ela até é silenciosa, você não vê muita coisa, mas a estrutura interna, né, da raiz do dente vão estar sendo degradadas. Nesse caso, você vê a degradação dos tecidos mesmo, é como se fosse uma ferida propagando. E aí a gente tem os principais micro-organismos causadores dessa doença, que a gente tem o envolvimento dos treponemas e normalmente a classe dos espiroquetas, né, cerca de 40% relacionados a essa doença, e a Prevotella intermediae, que também é encontrada nessa patologia. O medicamento de uso corriqueiro seria o metronidazol. Diferente da periodontite, da gengivite, que a gente remove o fator oclusal, que seria através da raspagem, removendo o biofilme, o cálculo, e a manutenção através da higienização. Na periodontite agressiva, ou na gengivite agressiva necrosante, desculpa, a gengivite ulcerativa necrosante, a gente tem que utilizar também uma medicação para poder dar suporte a esse tratamento, como o metronidazol. E aí, partindo para a periodontite agressiva, a gente tem a periodontite agressiva sendo caracterizada como falei para vocês, né, acomete pessoas jovens. Então, é chamada também de periodontite juvenil. É uma condição rara, tá? Não é encontrada em muitas pessoas. Normalmente é no início da puberdade, em garotas, principalmente sexo feminino. Rápida perda de inserção. Ela não é aquela doença que, ai, olha, essa paciente é cheia de tártaro, cheio de biofilme. Não. Normalmente é um paciente que tem até uma limpeza legal, mas que quando a gente vai verificar, ele está com alguma mobilidade e ao bater uma radiografia, um panorâmico, a gente vê uma rápida, assim, perdeu inserção, perdeu o osso de forma generalizada, tá? Normalmente é encontrado muito em oeste africano e Ásia e dá preferência a regiões de primeiro molar permanente e incisivos centrais, incisivos anteriores, né, que são os dentes anteriores. Normalmente está correlacionado a uma função anormal dos neutrófilos, é como se fosse uma doença, gente, de cunho, não é, mas é como se fosse autoimune. O próprio organismo, ele se rebela, ele tem, a gente ainda não sabe uma causa, ainda não se tem um fator causal a essa doença. Os neutrófilos, eles têm uma função anormal, eles exacerbam a sua função de fagocitose, né, de remover aquelas estruturas, e aí começa a fagocitar, a degradar a própria estrutura óssea do organismo, do próprio organismo saudável. E o que a gente tem normalmente encontrado são bactérias do tipo AA, que é aquele que eu falei para vocês, aquele nome maravilhoso que nem todo mundo consegue, aí eles abreviaram para AA, que são essas bactérias encontradas na periodontite agressiva, que é a Gregotibacter actinomycetem comitans. Eu acho massa. Não? Então, 97% dos sítios com periodontite agressiva é encontrada a AA e mais de 70% do total de micro-organismos seria a AA. Então, quando a gente tem a identificação da AA, ela pode estar presente uma periodontite agressiva, certo?
ela faz o quê? Essa bactéria, ela na presença dessa bactéria, ela começa a liberar leucotoxinas, LPS, né, que é lipopolissacarídeos, que são endotoxinas que vão degradar ainda mais. Ocorre também a liberação de colagenases, que são enzimas que degradam o colágeno e elas invadem os tecidos conjuntivos. Então, gente, ela vai começar a propagar de forma bem agressiva mesmo. Ela leva todas as suas, ela induz uma proliferação maior dos neutrófilos naquela região, ela induz toda a liberação dessas substâncias que vão degradar periodonto e osso associados. Então, a gente tem isso de forma agressiva, às vezes generalizada, às vezes localizada. Mas ainda não tem um fator causal para aquela existência da AA naquela região. A gente não pode dizer, olha, por que surgiu um bocado de bactéria AA naquela região? Não se tem. Certo? Alguns falam que é devido à imunidade, outra associada a algumas outras doenças, ou através de hormônios da puberdade, mas ainda não se tem um fator causal, não. Só se sabe que a AA ela está correlacionada a essa patologia e que acomete de forma agressiva as estruturas dentárias, né, de reabsorção de osso, né, de seção. Então, outros tipos de periodontite, né, existem, que aí vai da classificação, do grau de avanço daquela doença, e normalmente a gente tem condições sistêmicas que estão associadas também à doença periodontal. Não é, todavia, uma doença causada somente pela má higienização da boca. É grande parte dela causada pela má higiene, né? Acúmulo de biofilme, propagação de calco na região supra e subgengival, mas a gente sabe que também existem fatores sistêmicos que vão aumentar ou colocar uma situação, né, que vai causar uma doença periodontal através de diferentes concentrações de hormônios, de toxinas, de citocinas, que vão ser liberadas de acordo com a puberdade, de acordo com a condição sistêmica do paciente, por exemplo, uma doença com HIV ou diabetes, que é uma doença que causa realmente uma dificuldade do sistema imunológico em relação a doenças bucais, menstruação e ao uso de contraceptivos orais também se tem artigos já relatando doença periodontal em relação ao uso deles. Tá? Então, na gravidez, que as principais, eu vou falar um pouquinho das principais. Na gravidez, gente, ocorre um aumento, certo, da proporção de Prevotella intermédia, que é uma bactéria, um bacilo preto pigmentado, principalmente durante o segundo trimestre, que é depois do terceiro mês de gravidez. E isso é o que eu falei para vocês. Eu realmente fiquei durante muito tempo, até o final da gravidez, com um dente localizado, era o 22, em que eu tocava e sangrava bastante. E eu nunca tive, assim, essa questão da gengivite tão agressiva como eu tive. Chegava a doer um pouco. Então, eu, às vezes, estava aqui comendo ou conversando com alguém, eu gargalhava e eu sentia o gosto de sangue na boca. Então, é algo que é devido ao próprio o sistema imune da mulher grávida, ela sofre uma queda, né, nesse sistema imune, ela fica imunossuprimida, que é para justamente gerir, né, gerar a criança dentro de si, e aí acaba que ocorre, devido a uma pequena quantidade de placa, a bactéria ela se exacerba na sua resposta inflamatória, né, o tecido ele se exacerba. Outro tipo seria a diabetes. A diabetes ela é muito conhecida como uma doença que tem essa correlação entre a periodontite, porque ela estimula citocinas, certo? Pró-inflamatórias que vão inflamar aquela região. E normalmente o paciente com diabetes ele tem vários episódios de gengivite e até mais severos. Então o controle dele é mais complicado. Ele sempre diz que está sangrando, está sangrando, está sangrando, está inflamado. E a doença periodontal, ele pode, muitas vezes, ser o contrário, né? Tanto a diabetes, que ela estimula a uma resposta mais inflamatória daquela região, então ela vai estimular, a própria diabetes vai estimular que aquela gengiva ela se inflame mais e aí possa ter um fator limitante para higienização e isso avançar para um periodontite, então isso está correlacionado, como também a periodontite pode ela é associada a um agravamento na diabetes. Então, quando você tem uma periodontite, uma doença periodontal, ele vai normalmente, as substâncias liberadas pelas bactérias, vai causar uma resistência à insulina em pacientes diabéticos.
O que é isso? Ele vai liberar substâncias que vão ser resistentes à insulina. A insulina é aquele mediador que vai levar a glicose para dentro das células. Se eu não estou conseguindo ter a função da insulina, naquele paciente diabético, eu ainda vou aumentar. O diabetes é isso, né? É você não conseguir colocar a glicose dentro da célula, você ficar com excesso de açúcar no sangue e não colocar, não fazer uso. Então, e aí alguns deles tomam a insulina, né, artificial e tudo mais. Então, em pacientes com periodontite, pode agravar ainda mais devido à dificuldade da insulina em pegar a glicose e colocar para dentro da célula por causa de substâncias liberadas em ação da doença periodontal, tá? Então, vão aumentar ainda mais o nível de açúcar do sangue, o que é mais uma coisa que a gente mostra para vocês como está correlacionado a questão da doença, né, do fator sistêmico do paciente com a boca, com a saúde bucal. E na doença da AIDS, né, o portador do vírus HIV, não propriamente da síndrome, mas o portador do vírus HIV, normalmente, ele tem, né, uma associação por causa do sistema imunológico estar com deficiência, e aí ele exacerba as respostas inflamatórias e tem uma propensão à própria reação de gengivite, periodontite daqueles elementos, se não tem uma higiene muito boa, se ele tiver uma higiene um pouco ruim, já vai se proliferar muito mais do que no paciente sadio. É isso que eu quero que vocês façam essa comparação. E aí acaba também causando a presença, né, a proliferação de patógenos oportunistas nesse caso, que vão aumentar ainda mais a degradação, como a cândida, que é uma doença, é um micro-organismo associado a doenças fúngicas, como a gente viu. Gente, trazendo uma curiosidade para vocês, eu, graças a Deus, nunca tive o desprazer de encontrar, mas existe um tipo de periodontite que ela é chamada de noma, que é uma estomatite gangrenosa, ou cancro oral, ou cancros oris, né? Que a gente encontra em alguns pacientes, ela se inicia, né, como uma doença periodontal e vira uma lesão, né, em boca, vocês vão ver aqui em outras estruturas. Ela é severa, ela é gangrenosa, ela é de rápida necrose dos tecidos moles e duros. Muitas vezes chega a ser fatal. Normalmente acomete crianças e jovens imunocomprometidos, isso é, pacientes infantis que têm, às vezes, fome, gente. Vocês vão ver que é muito presente na África, né? E como é que acontece? O paciente não come. Se o paciente não come, se a pessoa não come, ela tem uma imunidade muito menor do que a gente, e isso vai ser um fator que pode acometer. Normalmente, por ter a necrose, tem muito odor podre. Normalmente, a gente tem na África, né, como eu falei para vocês, cerca de 200 mil crianças contraem por ano devido à desnutrição, a pobre higiene oral, sistema imune comprometido devido a alguma outra doença associada, como a malária, o sarampo ou HIV, e também a presença de gado doméstico, que pode também estar correlacionado. E aí acontece isso, gente. A degradação do tecido, não mais só das estruturas periodontais ao redor do dente, sustentação de proteção, mas agora começam a invadir tecidos moles e duros da face. E, assim, eu não sei se vocês sabem, mas existe um programa na faculdade, né? Que a gente leva o pessoal, a gente está tentando ensinar algumas pessoas na África, né, de Guiné-Bissau, muito legal, promovido pelo Dr. Sérgio, e assim, ele fala, Bruno, essas crianças, elas são ditas como amaldiçoadas, e às vezes são jogadas em cantos para morrer e tudo. A gente vê como a nossa cultura é diferente, né, como nós somos privilegiados, apesar de tudo. Então, isso sempre me marca muito, essa aula sempre me marca essa questão dessa doença, porque é uma coisa muito agressiva, né? E ataca crianças, que para mim ainda é pior. Tá? Então, as bactérias mais correlacionadas a esse tipo são o Fusobacterium necrophorum e o Streptococcus aureus, que é algo que vocês têm corriqueiramente na mão, mas que eles têm uma agressividade muito grande em sistemas imunocomprometidos, né? Eles são muito presentes, por exemplo, em infecções resistentes em UTIs também, Streptococcus aureus. E o mecanismo de patogenia da doença periodontal seria como, gente? Então, rapidamente, fazendo meio que um resumo e um breve detalhamento de como é que acontece. A destruição dos tecidos de suporte com a ausência significativa da invasão tecidual.
ela pode ser de duas formas, essa invasão, essa degradação das estruturas. Seria de ação direta ou ação indireta. A ação direta é aquela ação dada pelas próprias enzimas bacterianas e produtos que ela liberam durante a reação de metabolismo, certo? Ela vai liberar produtos, como a gente viu, ácido lático, essas coisas, que vão levar à degradação daquela estrutura. Então, é de ação direta. A ação indireta é a resposta inflamatória da gente, do próprio hospedeiro, frente àquela placa, aquele biofilme sendo formado. Em relação aos antígenos bacterianos, a gente tem uma resposta humoral, certo? Que vai estar sendo associada a uma resposta mediada por células. Na resposta humoral, a gente tem imunoglobulinas e prostaglandinas, além de uma reabsorção óssea localizada. A gente tem na resposta mediada por células a presença de macrófagos e citocinas. Todos esses são o que, gente? São respostas do teu corpo, né, do hospedeiro, aos antígenos, às substâncias bacterianas, né, aos micro-organismos. Então, tudo isso da liberação de prostaglandinas, IgGs, IgM, IgA, as imunoglobulinas, os macrófagos, que são aquelas de primeira linha, de defesa inespecífica, e as citocinas vão sendo liberadas, o que vai também causar uma degradação dos tecidos em relação ao suporte. É como se fosse uma guerra sendo travada. Por mais que eu esteja travando a guerra na minha cidade, eu vou ter que destruir essa cidade, né? Eu vou ter que destruir esse local para poder tentar matar aquele invasor, aquele inimigo. Em relação às citocinas, a gente tem as principais, a TNF-alfa, que vocês conhecem, né, da resposta inflamatória, a cascata de imunoglobulina, na cascata de imunidade, o interferon gama, né, que é o INF, e a interleucina 1, que também estão associadas. Elas vão fazer o quê, gente? Elas que são substâncias que vão ser liberadas tanto pelas bactérias como pelo hospedeiro, eles vão causar a liberação de certas enzimas, que são as colagenases. E elas nada mais fazem na vida do que degradar colágeno. E onde é que a gente encontra colágeno? No ligamento periodontal. Então, ocorre uma degradação de ligamento periodontal devido à liberação dessas colagenases. Então, aquele mecanismo direto, que é pela ação das próprias bactérias, é normalmente causado pela colonização e multiplicação em áreas subgengivais. Normalmente são funções de escape ou inativação das defesas do hospedeiro, indução desse dano tecidual e invasão ao tecido do hospedeiro em si. Então, é basicamente isso. Aí a gente tem a colonização e a multiplicação através das adesinas bacterianas, que reagem com receptores específicos e a coaderência às bactérias já existentes. Então, a propagação do biofilme, ele é dado assim, né? A bactéria, ela vai liberando substâncias que vão atenuar a resposta do hospedeiro, que vão induzir a propagação daquela doença com uma placa ecológica, formando outras estruturas, dando acesso a outras bactérias, e a formação do próprio biofilme em si, que seria através primeiro da aderência das bactérias primárias e depois a coagregação, a coaderência de bactérias diferentes, através das adesinas, que são aquelas substâncias específicas, que são aquela imagem que eu mostrei para vocês, dos gram-positivos e actinomyces presentes na região de cemento e a coagregação de outras estruturas, como a prevotella, a porfiromonas, a fusobactéria, dando início àquele biofilme, àquela doença. E aí ocorre o quê? A evasão ou inativação das defesas do hospedeiro, que é através da produção de leucotoxinas, capazes de quebrar, de matar os neutrófilos e monócitos, inibição da quimiotaxia, que é como se fossem as mensagens dos leucócitos para induzir a resposta, né, do hospedeiro específica àqueles antígenos. Então, eles começam a ter uma linha de defesa ainda maior em relação ao teu biofilme dentário. Aí a gente já começa a ter a formação de uma defesa, de uma linha de defesa muito grande, com a produção de substâncias específicas que evitam, literalmente, que o hospedeiro ele consiga sanar, que ele consiga combater aquilo de forma adequada.
que, por exemplo, é muito, né, induzida pela porfiromona gingivalis, como a gente viu, ela está muito correlacionada à doença periodontal, e através dessas produções de substâncias como a leucotoxinas, desculpa, ela tem uma cápsula e enzimas chamadas de proteases que vão quebrar as, desculpa, vão quebrar as proteínas, né? Que também é específico nessa reação. Então, gente, a gente tem ação direta e ação indireta daquele mecanismo patogênico. A ação direta dada pelas bactérias em si, que se dão através da formação do biofilme, com a agregação de substâncias, cada uma liberando substâncias diferenciadas, e a própria reação do hospedeiro, que acaba liberando citocinas, imunoglobulinas, macrófagos, neutrófilos, que vão, querendo ou não, degradar aquela estrutura que está tendo a invasão. Então, tudo isso correlacionado vai levar ao desgaste, à quebra, à degradação, literalmente, né, do ligamento periodontal e de fatores como osso e cemento em relação à estrutura de suporte daquele dente. Então, era isso, tá? Em relação à doença periodontal, a gente conversou um pouquinho sobre as bactérias mais presentes, né, em alguns locais, as que normalmente eu gosto que vocês aprendam são as porfiromonas e as treponemas, que estão mais correlacionadas à doença em relação à estrutura periodontal de bolsas profundas, e a actinomyces como periodontite agressiva, certo? As demais vão variar de acordo com a resposta do hospedeiro, da doença em associação e tudo mais, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que são essas doenças, gengivite, periodontite e aos micro-organismos correlacionados a ela. Qualquer coisa estou à disposição, certo? Vocês têm meu e-mail, meu zap, e é isso. Espero que esteja todo mundo bem. Beijo, grande abraço.